Galvão, Mari Cruz, estão na minha live. Ai, ai. E? Oi, maravilhosa! Oi, Tudo bem? tudo, e você? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você me ouve bem também? Escuto bem. Uhum. E aí, Ah, você tá então. bem? Mulher, eu tô com calor, eu não sei aí, mas aqui tá muito quente. Ah, aqui tá calor também. Gente do céu! Aqui Eu tô. parece que ia chover, que ia dar uma refrescada, mas não choveu não. Caiu umas gotinhas e parou, então tá bem abafado. Tá bem abafado, mas bora lá, mulher. Hoje eu me dei conta que a gente já fez live pra caramba junto, né? Já tem um portfólio bom aí. Já. Mari, assim, uma delícia. A gente se falou um pouquinho hoje. Uma delícia fazer essa live com você. Eu tava assim, né, me preparando para ela, me conectando com esse tema, né? Falar de ciclos femininos, algo tão conectado, né, com a nossa natureza de mulher, com a natureza feminina. E isso tem sido uma jornada tão intensa para mim, né? Até porque assim, me dispus aí em 2020 a trabalhar com mulheres, para mulheres. Então, assim, Uhum. além da minha própria jornada, me conectar com tantas e aprender, né, a ampliar a visão sobre isso. E aí eu fui me dando conta, eu falei assim, cara, tipo, penúltima live do ano e falando de algo tão conectado com o feminino, que é o nosso ciclo. E aí isso foi ganhando um significado tão forte para mim que assim essa live ela tem esse gostinho, né, de reconhecer, de ser grata, né, por essa energia feminina, essa vontade de expandir, de criar, de respeitar, né, o ciclo, de respeitar o nosso momento, que é algo que a gente tem falado. E aí, Sim. assim, eu preparei aqui, estou até na dúvida se eu leio ou não leio aqui o texto que eu preparei para abrir essa live, mas quando eu comecei a entender essa jornada com o universo, que, poxa, a minha disposição é trabalhar para mulheres, eu quero trabalhar com mulheres, eu escrevi um texto que naquele momento, isso foi bem no comecinho do ano, que naquele começo representava não só o meu sentimento em relação a me reconhecer uma mulher de fases, mas aquilo que eu também ia percebendo na hora que eu estava, né, mapeando esse universo e na hora que eu estava me conectando com os assuntos femininos, que aí eu vou ler e aí Lê. depois a gente já emenda aí com o nosso tema, tá? Tá bom. Bom, bora lá. A mulher, com tantas inquietações e responsabilidades, tem dificuldades de priorizar seu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Frequentemente se coloca em segundo plano, dedica-se à carreira para ocupar seu espaço no mercado de trabalho. Fica inquieta sobre ser ou não ser mãe. Se não é, se protege dos julgamentos. Se é mãe, dá vazão para seu instinto protetor e coloca o filho à frente de qualquer coisa. Quando prioriza a si mesma, sente-se culpada. Se abre mão da carreira para dedicar-se aos filhos, é rotulada por outras mulheres, como se estivesse traído aquelas que um dia queimaram o sutiã. Nas relações, se é solteira, é taxada como problemática. Uma mulher livre, como lidar? Namorada, casada ou companheira, não sabe como se manter autêntica, não sabe lidar com seu poder. Se fica calada ou se fala, se sente frustrada e culpada por se esconder na relação, no outro e às vezes em si mesma. Eu posso descansar do salto alto, eu posso usar meu terninho e meu escarpão, eu posso passar o dia todo de pijama, eu posso usar minha lingerie sexy ou minha calcinha bege. Eu posso ser e fazer o que quiser, eu sou uma mulher de fases. Então, Arrasou. assim, esse texto, assim, ele ficou guardadinho, assim, poucas pessoas já compartilhei.
E por tudo isso que eu falei, eu achei que, enfim, senti aqui no coração que era a forma que eu queria começar essa live, né? Falando desses conflitos que é ser mulher. E quando a gente se dispõe a se autoconhecer e a se conectar com esse poder, a gente se sente tão livre, a gente se sente tão liberta. Então, acho que é um texto que faz conexão aí com a gente falar dos ciclos. E aí deixo com você, né? Que é quem está estudando esse rolê aí, que tem tanto para compartilhar. E por onde que a gente começa falando desses ciclos femininos? Sim, aqui a gente vai só teorizar algumas coisas que a gente já vive, né, Cláudia? A gente só não para entender esse ciclo, né? Cada etapa que a gente tem, e isso é puro autoconhecimento, né? Isso que a gente vai discutir aqui hoje é uma ferramenta, assim, que todas as mulheres deveriam ter acesso, porque é você se conhecer, né? Você saber em qual momento que você está mais criativa, em qual momento que você precisa fazer algumas limpezas internas, em qual momento que você precisa internalizar, quando que você está mais ativa, quando que você está, né, com mais libido, enfim. Então, assim, é ferramenta de puro autoconhecimento. Então, até brinquei que eu postei no meu Insta que homens também poderiam assistir essa live, porque todo mundo vive com uma mulher, pelo menos a grande maioria. Olha, se para uma mulher é bom saber disso, o homem que sabe disso tá lá na frente, entendeu? Exatamente, já tá lá na frente. Bom, então, assim, o que é legal, então, a gente começar a falar, né? Essa comparação, ela acontece. Por que a gente fala das fases, né? A gente compara com a Lua? Porque a Lua tem fases e nós também temos as nossas fases, né? Então, a gente usa o termo a nossa Lua interna, né? Então, inclusive, quando a gente está, né, no nosso período menstrual, a gente fala, eu tô na minha Lua agora, né? Que é um momento, enfim, que é super importante. E eu arrisco dizer que a nossa fase do pré-menstrual e a menstrual são as mais conhecidas, né, Cláudia? E aí a gente vai contar um ciclo completo. Então, assim como a Lua tem 4 fases, nós também temos e nós passamos por esses ciclos todos os meses, né? Foi um pouco do que você colocou no post, nós não somos lineares, que é isso que a sociedade geralmente pede, que a gente esteja bem o tempo inteiro, que a gente esteja produtivo o tempo inteiro, entregando, fazendo, né? Só que não é bem assim. Então, nós somos cíclicas, nós somos altos e baixos, a gente é de lua. E a gente vai contar um pouquinho aqui. Sim. Então, vamos começar pela fase a pré-menstrual, que eu arrisco dizer que é uma das mais desafiadoras para muitas mulheres. Né? Até você levantou um TPM para você, a gente está ressignificando esse de tempo para mim. Porque é realmente esse pedido, né? Quando a gente fala do pré-menstrual, ela é representado pela lua minguante, que nada mais é que esses processos de deixar ir, né? De soltar algumas coisas. E também está linkada com o arquétipo que é da feiticeira, né? O que é essa feiticeira? Quando a gente está mais intuitiva, né, algumas movimentações internas, a gente precisa transmutar algumas energias. Então, tem esses 2 arquétipos, tanto da lua minguante quanto da feiticeira. E quando a gente fala fisicamente falando, né, o nosso processo de pré-menstrual é quando o nosso óvulo não foi fecundado, né, na fase ovulatória, ele começa esse processo de se degradar, né, então varia aí de 10 dias, depende, né, cada um tem um período e tudo mais. E quando a gente está de TPM, a gente tem muita explosão energética, porque o nosso corpo ele não gerou uma vida, né, o óvulo não foi fecundado. Então, toda essa movimentação interna, ela começa a se aflorar. E é aí que entra nosso desafio, porque oscila muito. Então, uma hora eu tô com muita energia, já eu tô super cansada, já eu tô enérgica de novo, as emoções estão muito afloradas. Então, quem não fica, né, com aquela coisa de, tô de TPM, hein? Só que o que é importante a gente dizer, depois eu quero até te ouvir um pouco como que é a sua TPM, né? Quanto mais a nossa TPM é desafiadora, mais é o chamado do nosso corpo de olha pra mim,
Você precisa tratar alguma coisa. Tem alguma coisa aí que você precisa olhar, que você precisa limpar, precisa deixar aí, precisa tratar, enfim. Então, quanto mais intenso for sua TPM, mais é o chamado do seu corpo para você se olhar, para você se internalizar, para você poder olhar para dentro mesmo e saber lidar com essa explosão emocional, né? E como que é para você, qual a sua TPM? Como é a tua TPM? Então, eu já sofri mais com a TPM, assim, tanto que eu acho que eu já contei isso até aqui em alguma live, assim, eu tomei anticoncepcional durante muito tempo, então eu não tinha muita percepção do meu ciclo, né? E eu só comecei a olhar para o meu ciclo e a perceber a minha TPM no momento que eu tomei a decisão de fazer uma laqueadura, e aí eu comecei a acompanhar isso mais de perto. E na ocasião, eu estava assim, num processo muito intenso de autoconhecimento, eu estava fazendo terapia, eu estava olhando muito para mim. E aí eu comecei a perceber que, por exemplo, quando eu ia para terapia, que eram os dias que eu estava assim, mais cacareca, normalmente quando eu ia olhar, porque eu baixei um aplicativo, acompanhava pelo aplicativo, eu olhava e eu estava na TPM. E aí eu comecei, isso tem uns 4 anos, vai no máximo. E aí eu comecei a perceber que a TPM me deixava realmente mais irritada, mais baixo astral, eu me sentia mais deprimida na TPM. E agora, tipo, de um tempo pra cá, a minha TPM é uma coisa, cara, é muito natural, assim, eu não sinto, não fico assim com aquela sensação que eu tava, não fico irritada. O que eu sinto muita vontade, assim, na minha TPM, por exemplo, eu normalmente fico com mais vontade de comer chocolate, aí acho que é mais uma questão hormonal, mais fome. Mas falando das minhas emoções, é um dos períodos que hoje eu fico mais tranquila. Para mim, hoje, o meu convite tem sido mais para quando eu tô menstruada. Então, assim, hoje o meu processo tem sido mais para olhar pro momento que eu tô menstruada. Mas a minha TPM, realmente, assim, eu gosto, até porque, assim, eu também já fui olhando para isso há algum tempo, eu gosto realmente de ficar mais quieta. Então, na minha TPM, assim, eu fico mais calada, eu fico mais na minha, não me socializo tanto. Eu aprendi realmente a usar a TPM para esse tempo para mim, para organizar. Eu sinto realmente, né, essa coisa mais emocional da questão de uma perda, porque seu corpo se preparou para gerar uma vida e isso não aconteceu. Então, assim, eu fico mais quieta. Mas não é uma fase assim que tipo, eu tenho ficado, nossa, sai daqui que a Claudiane tá de TPM. Não. Colocar Eu uma acho que porta, né? não sei, você pode perguntar para os filhos, eu não sei se os meus filhos vão concordar comigo. Mas assim, é uma fase, já foi mais intensa para mim, hoje ela é mais tranquila. Ela é mais legal tranquila. porque você já reconhece esse processo, né? Então você não fica lutando contra. Então, a partir do momento Nem que você pouco. está no seu tempo para meditar, então não adianta você querer ser super produtiva, querer gerar várias ideias, ser criativa, porque não é esse o seu momento, né? E se a sua TPM é intensa, é exatamente isso, porque você já está tratando. O seu corpo não precisa falar, Claudiane, para, hello, você está de TPM, tem que olhar para. Não, esse recado meu, nessa fase o meu corpo não precisa me dar recado nenhum, eu já entendi, ó, essa parte concluída. Então, mas já foi uma questão, sabe, Mari? E nesse processo de terapia que eu te contei, assim, realmente eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, na TPM aqui a coisa tá muito mais aflorada. Só que aí eu já tava, né, já tinha, assim, um nível de autoconhecimento, já tava realmente me conectando com essa questão do meu corpo, porque eu tinha uma decisão de uma cirurgia. Então, assim, já foi intenso. Hoje, realmente, que a minha escolha é ficar mais quieta. É ficar na minha, cuidar, enfim. Eu já entendi.
Isso é importante, né? Então, para quem tem essa fase muito desafiadora, é se permitir sentir, é saber que esse é um momento frágil, né? Então, a pessoa tem que se permitir, né? Sentir, viver isso e se conhecer, se observar, enfim, saber que você não vai ser tão produtiva como nas duas fases anteriores, que a gente ainda vai falar, e respeitar o seu corpo e respeitar esse chamado, né? Para olhar um pouco mais para dentro. E aí você falou, né, que a fase menstrual é a sua mais desafiadora para mim também. Eu tive que ressignificar muita coisa, né? A gente fala daqui a pouquinho, vamos explicar a teoria, porque a fase menstrual a gente associa com a lua nova, que é essa limpeza, essa renovação, essa transformação. Tá associado com o arquétipo da anciã, que é essa questão da sabedoria, né? Desse olhar também para o interno. No caso da TPM, da fase da lua minguante, a gente está mais intuitiva. Nessa, a gente já está avançando um pouco mais no processo. E quando a gente fala fisicamente falando, é o menstrual, né? O óvulo se desintegrou e aí o nosso corpo ele vai o quê? Ele vai se limpar daquilo que não foi gerado, né? Então, esse processo é o processo onde a gente mais recebe o convite de ficar quieta, de olhar para dentro, né? De se preparar, se recolher, porque a gente vai se preparar para os próximos ciclos, que é da agitação, que é da energia. Então, uma coisa se conecta na outra, né? E para mim, a fase menstrual, ela sempre foi desafiadora. Eu até já compartilhei com você no grupo que a gente tem, que eu falava com a boca cheia que eu odiava ficar menstruada. Que, assim, era um momento que eu falava, nossa, eu queria ter nascido homem por causa disso. E assim, de encher a boca, mas assim, de estar zero conectada com o meu corpo, de estar zero conectada com a beleza desse processo, né? Menstruar é um sinal de vida, é um sinal vital, é um sinal que o seu corpo está funcionando, que você tem saúde, né? Até em alguns grupos, né, a gente fala que é o único sangue que ele é derramado sem violência, né? Então, é um processo muito bonito que a gente precisa olhar e ressignificar. Mas a gente vem de toda aquela coisa de ter vergonha de falar que tá menstruada, a gente não gosta do cheiro do sangue, porque é uma questão que está relacionada com uma série de outras coisas que implantaram na nossa rotina, a gente até então não se questionava. Então, nossa, era para mim muito, muito desafiador, mas agora sim estou ressignificando total esse processo. E como que é para você, Clau? Então, né? O que aconteceu aí nessa história? Quando eu comecei a olhar para isso, e tipo, eu tinha que escolher um método contraceptivo, a ideia de não menstruar sempre me incomodou. Porque assim, eu achava menstruar ok. Assim, e aí quando eu ia pesquisar, eu falei assim, nossa, gente, mas isso aqui a gente para de menstruar, mas como assim? É da natureza da mulher menstruar. Como assim eu não vou menstruar? E aí eu falava assim, não, esse negócio de não menstruar, pra mim não dá. Eu quero menstruar. Pra mim tá tudo bem. Não menstruar já me dava assim, de forma muito intuitiva, já falava assim pra mim, cara, eu tô indo contra a minha natureza. Eu sempre fui muito bem resolvida com isso, sabe? Assim, nunca foi uma questão assim que, puxa, não gosto. Não, sempre foi muito ok pra mim. E aí eu tomei a decisão de fazer uma laqueadura. E aí o que aconteceu? Quando eu fiz a cirurgia, eu senti muita dor. E assim, é um procedimento que me falava que era simples, e falava que era, não, é simples, você vai se recuperar. Mas assim, Mari, eu fiquei muito mal. Cara, eu fiz uma abdominoplastia, eu já pari, e assim, o desconforto era muito ruim, sabe? E aí eu, enfim, né, fiquei com aquele desconforto, fui começando a perceber como é que o meu ciclo ia funcionar. E o que começou a acontecer? Eu comecei a sentir cólica. Uma coisa que eu não sentia, eu comecei a sentir cólica. E assim, principalmente no meu primeiro dia de menstruação, eu sinto muita cólica. Assim, é muita cólica. Assim, eu fico realmente mal, assim. E aí, isso, quem tá perto super sabe disso. E aí eu fui começando a entender, né? A isso. Primeiro porque, assim, a laqueadura,
para esse conceito que a gente está falando aqui de respeito a esse sagrado da mulher, a essa energia dela, ela não é um método mais recomendado também, porque ela corta, ela é um procedimento invasivo. E aí tem uma outra questão, que o meu corpo sempre se comportou com o efeito do anticoncepcional. Então é por isso que eu não sabia que eu tinha cólica, porque tinha um efeito do anticoncepcional. Uhum. E aí eu comecei e aí, na verdade, esse é o meu processo hoje, a entender, assim, o que é essa cólica, qual que é o significado desse procedimento para mim, o que é a perceber, por exemplo, como é o meu fluxo. Então, o meu fluxo, que era um fluxo super baixo, ele aumentou. Então, assim, eu comecei, o meu corpo, durante a minha menstruação, começou a se comportar de um jeito diferente. E aí eu comecei a olhar para isso, e na verdade, né, a forma que eu tenho olhado, para mim, assim, que mensagem que o meu corpo está dizendo para mim, que coisa que eu tenho. Gente, todo dia eu peço perdão pro meu útero. Eu falo, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas assim, porque tem essa perspectiva, quando a gente olha desse aspecto que a gente está conversando aqui, tem esse olhar, né? Assim, foi o que eu tinha, teve um significado, foi o melhor que eu podia fazer. Eu também não sofro com isso, mas eu fico atenta ao que o meu corpo está me dizendo nesse ciclo, né? Então, por exemplo, o meu fluxo aumentou. Normalmente, por exemplo, esse mês normalmente eu fico menstruada 3 dias, esse mês eu fiquei 5. E aí eu fico me perguntando, nossa, por que esse mês, né? Tipo, eu fico nesse diálogo com o meu corpo e tentando sentir e perceber o que ele quer me dizer, já que eu reconheço e valorizo que o poder do meu feminino está em aceitar isso como parte de mim. Né? Então, já é diferente, né? Eu avancei na TPM, mas agora eu tenho aí, nesse rolê aí tenho esse convite, na verdade, né? Eu vejo de forma muito natural, sabe, Mari? E tenho ressignificado, tenho olhado para até a questão do próprio absorvente, né? Que é uma outra questão também, que absorvente que você usa, tem o coletor, enfim, tenho olhado para essa fase com atenção e entendido o que ela tem para me contar aí desse poder que habita em mim, né? Da mulher que eu sou. Sim, e você já tomou um grande passo de olhar para você, para o seu corpo, quando você deixou de tomar o anticoncepcional, né? Que é uma bomba de hormônio sintético que nos desconecta total do nosso feminino, desse conhecimento do nosso corpo, porque todo dia parece igual, né? A gente, enfim, eu já não tomo anticoncepcional há muitos anos, porque eu tinha muito efeito colateral. Mas em trocas com muitas mulheres que são muito desconectadas do ciclo, justamente porque não sabem quando que tá ovulando, quando que não tá, quando que tá no período fértil, enfim. Não conseguem reconhecer essas etapas, né? Porque o remédio ele vem justamente para tapar, né? Digamos assim, algumas coisas. Então, esse foi um grande passo para você olhar para você. Exatamente, né? Exatamente. Não, exatamente. Foi assim, eu me sinto... Acho que resolvida a gente nunca tá, né? Tipo, é isso, somos mulheres de fases. Mas eu lido bem, sabe? Assim, eu fico... Acho que daquilo que eu já fui, eu tenho sentido prazer de olhar pra isso, sabe? Gostado disso. Tipo, eu falei, nossa, que interessante. Tô menstruada há 5 dias, isso há anos não acontece. Tipo, uau! É uma novidade pra você, né? Você trata como um evento. Um evento inteiro. Olha! Exatamente, né? Então você fica lidando com isso, né? Porque aquilo é você reconhecer, sou mulher, isso tá em mim, é o poder da vida, né? Enfim, tem um significado para mim que entre os altos e baixos, eu acredito que isso é um dos temas, estar menstruada é um dos temas que eu acho que eu lido melhor, assim, que eu lido... E quando você tocou no assunto dos absorventes, né? Eu não me adaptei com o coletor, mas o absorvente, Ai, gente, fugiu o nome. Como é que é o que a gente usa, Clau? O de paninho lá, gente, eu também não sei. Eu sou nova no rolê, naquele negócio. Me atrapalha inteira também. Mas é isso, vamos de pano que é mais fácil de explicar. E aí, de paninho. Isso, que aí parece que é a época da nossa avó, né?
Mas assim, isso foi uma ferramenta que me ajudou muito a passar por esse processo. Que é o que eu falei, né? Eu não tinha conexão com o meu sangue, enfim. E com esse tipo de absorvente é que você percebe que o seu sangue não tem cheiro, né? Que se eu quiser me conectar com a natureza para fazer o processo de plantar a lua, por exemplo, super dá. Inclusive, minhas plantinhas, ó, estão todas vivas aqui, ó, maravilhosas. Menina, eu não plantei minha lua ainda, acho que é por isso que minhas plantas estão morrendo. Testa, menina, testa que é massa, é sensacional. E aí, assim, e aí que a gente percebe, né, o quanto de coisas que colocam no nosso dia a dia, que a gente tá tão automático que a gente não percebe, não para olhar, e que isso nos distancia e faz a gente odiar um processo no nosso corpo que é tão bonito, né, que faz parte da vida, enfim, é o nosso poder ali, é a gente se conhecer, é saber o que eu tenho que aproveitar nesse momento, enfim. E aí, um ponto importante que a gente precisa cuidar quando a gente está na nossa fase menstrual é o que a gente consome no sentido de energia, né? Então, tomar cuidado com a energia densa, não ficar se consumindo, né, de, sei lá, muita notícia, aquilo que de repente você não se sente muito bem. Então, focar naquilo que te nutre, naquilo que te faz bem, né? Já que a sua energia está mais interna, aquilo vai se internalizar. Então, é um cuidado que é importante a gente ter nessa fase. Mas muito legal poder compartilhar com você e saber que a gente tem a mesma fase desafiadora. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Bom, gente, aí depois que a gente sai da nossa lua nova, a próxima lua do céu é a crescente e a nossa interna também, que é representar que a crescente, ela representa crescimento mesmo, evolução, e o arquétipo dela é o da donzela, que é aquele espírito livre, espírito jovem, ativo, curioso. Então é aí que a gente começa a pôr a energia para fora, né? A gente fica mais ativa, o nosso humor melhora, a gente já está mais preparada para socializar, voltar para a sociedade, né? Digamos assim. É muito legal colocar projetos no ar, então a nossa energia criativa ela está mais aflorada, então é aqui, né? A gente começa a viver um pouco mais para o externo, né? Uhum. Então é um processo muito legal, eu acho que é uma das fases que talvez a gente não pare para classificar como uma fase, porque a gente sempre se prende muito na TPM e no menstrual, mas é uma fase muito bonita que a gente precisa olhar também, a gente precisa entender, né, esse processo. A nossa libido, ela começa a se expandir nessa fase, né, então tem muitas mulheres que já começam a sentir o corpo diferente, né, essa coisa do feminino começa a estar um pouco mais para fora. Que mais que a gente pode falar? Eu não sei se eu tenho exemplos aqui. Eu sei que, assim, eu percebo a diferença de quando eu tô mais animada, né? Ainda eu adoro essa fase. Eu adoro essa fase. E aí tem uma outra coisa também, né? Que, assim, por exemplo, mesmo antes, né? Que eu acabei de compartilhar que hoje, né? Essa questão do estar menstruada traz algumas questões para mim e tudo mais. Mas eu sempre percebi que depois da minha menstruação eu tava, né, uau, né, quero super expansiva, eu já tenho essa natureza, mas isso ficava mais evidente. E eu sempre usei isso a meu favor, Mari, assim, sempre. Eu me lembro de ter coisas assim, tipo, mesmo na época que eu tomava anticoncepcional, que eu ainda tinha, né, mais controle de saber quando eu ia estar menstruada, tinha coisa que eu falava assim, não, deixa, eu vou marcar isso aqui para depois, porque eu tenho certeza que eu vou estar mais animada, com mais energia. Eu sempre usei isso a meu favor, sempre usei. E à medida que eu tomei consciência, ainda mais. Então, assim, tem coisas que atualmente, por exemplo, agora que eu tenho feito... Por exemplo, hoje eu estou na minha... Que lua que é essa? Lua crescente? É crescente. Eu tô na minha lua crescente, gente. Eu tô essa semana, eu tô que tô. Eu tô que tô essa semana. Eu não sei se eu falei, mas essa lua crescente é a pré-ovulatória. Então é quando o nosso corpo está se preparando para esse novo óvulo que vai ser disponibilizado aí.
E eu sempre, e aí eu vou deixar para contar isso que está aqui na próxima, mas assim, eu sempre gostei muito, assim, eu sempre percebi a diferença e sempre usei a meu favor e tenho usado cada vez mais. Tem coisas que hoje já, na hora que eu começo a tentar fazer algumas coisas que eu vejo que já tá, não tá fluindo, deixa eu ver que lua que eu tô, deixa isso pra lá, eu vou fazer isso semana que vem, porque essa semana não vai rolar, deixa pra semana que vem que vai ficar bom, entendeu? Eu super uso ela a meu favor para os meus projetos, super, super. Isso é muito legal, né? Para quem trabalha com projetos, enfim, acho que com qualquer tipo de trabalho, né? Sim. Então, se você precisa, olha, gente, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso desenvolver alguma coisa, eu preciso estar criativa, aproveita a sua fase da sua lua crescente. Então, acabou a menstruação, é aí que começa a voltar essa energia para o externo, essa energia criativa começa a vir à tona, essa coisa da curiosidade, né, do movimento, ele vem. Então, é um momento importante também, por exemplo, você precisa tratar alguma situação importante, mas que você sabe que se você tratasse nas suas duas outras fases, né? Que não vai tratar na minguante, gente. Se o assunto já é porreta, entendeu? Minguante não! Não. Aí você segura para sua lua crescente, que é um ótimo momento para você tratar esses assuntos, porque não vai ter tanta emoção envolvida, porque os nossos hormônios, né? As nossas emoções, elas estão já mais calmas, então não vai ter tanta emoção, você vai estar com uma perspectiva totalmente diferente, porque como a gente disse, principalmente na minguante, muita coisa vem à tona. Então, escolhe aquilo que você vai lidar. Se dá para esperar para discutir mais para frente, então deixa mais para frente, que é melhor. Deixa para depois. Ou já avisa assim, gente, estou no tempo para mim. Você tem certeza que você quer conversar sobre isso? Tem muita emoção aqui. Tenho certeza que a gente vai entrar nesse detalhe. Você está disposto a lidar com isso? Está disposto a lidar com isso? Então a gente conversa. Exatamente, exatamente. Então, essa fase é assim, galera, é colocar projeto no ar, é desenvolver coisa, é usar realmente as fases do seu feminino, do seu poder ao seu favor. Por isso que eu falei no início da live, é pura ferramenta de autoconhecimento. A gente chama ferramenta, mas autoobservação, é você conhecer o seu poder quanto mulher, né? Sim, é super poderoso. Acho que assim, é o primeiro passo, né, Mari? A gente está falando de algo que tem total relação com a natureza da mulher. Se a gente não olhar para isso, se a gente não entender isso, é a primeira negação que a gente já está tendo do ser mulher. Exatamente, exatamente. É você negar quem você é, né? Exato, exatamente. É isso, gente. A gente menstrua, a mulher menstrua. Quem não sabe, vamos lá, né? Exatamente, exatamente. E aí a próxima fase, que é essa que eu estou, que é a lua cheia, que a lua cheia representa o quê? Abundância, né? É quando a gente está radiante, quando a gente está no nosso ápice do feminino, né? E aí entende o feminino como a energia mesmo da mulher, né? Enfim, saber usar essa energia de abundância, de criação. De criação também, exatamente. Porque aí é o ápice, né? A crescente, ela tá crescendo. A cheia, ela, né? É o máximo do seu potencial. Tá cheia! Tá cheia. E o arquétipo dessa fase é o da mãe. Então, além da gente estar com essa questão da abundância, a gente também está numa pegada mais amorzinho, né? Então, a gente tem essa coisa é o momento onde o nosso corpo está preparado para gerar uma vida. Então, você está mais afetiva, né? Quando a gente vai falar da libido, mas é quando você está mais afetuosa, você está dando mais carinho, né? É o seu corpo ali que está se preparando para gerar uma vida, para receber, para isso acontecer, né? Então... E aí, quando a gente fala do ápice, né? Então, a nossa libido, a gente se sente mais atraente, né? Porque aí também é o ápice disso, além da abundância, da gente estar nessa plenitude. Isso se dá em relação a várias frentes, né? É quando o nosso corpo, ele ovula. Então, essa fase, ela dura geralmente 3, 4 dias antes e 3, 4 dias depois de quando o nosso óvulo está ali disponívelzinho para gerar uma vida. Então, aqui é muito legal, em relação quando a gente fala de trabalho, projetos, a gente nutrir esses projetos. Então, aquilo que a gente colocou no ar na fase da lua crescente, aqui é um momento de nutrir, né? De colocar ainda mais energia, de saber o que você pode acrescentar, enfim. Então, é uma fase que é bem bacana também de energia aí pra gente.
Adoro. Minha fase preferida. Ah, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro porque, assim, porque eu percebo, né? Aí tem algumas coisas, né, Mari? Aí eu vou compartilhar do meu processo, da minha história em relação a isso, e aí depois o que eu fui descobrindo. Eu sou uma pessoa, eu sou muito criativa, eu adoro criar, né? Então, assim, no meu período de ovulação, cara, eu fico, se eu me dispor a nesse período criar coisa, segura. Vai embora. Porque eu realmente fico com isso muito aflorado. E aí teve uma outra questão que eu descobri quando eu fiquei grávida de gêmeos, porque eu não sabia. E aí eu comecei a olhar para essa fase de uma outra forma. Porque, assim, não basta ovular. Eu sou uma mulher que eu ovulo... Eu não sei, assim, eu podia vender óvulos. Porque é verdade. É uma fertilidade, né? Adeus É a verdade. Nossa, é verdade. E aí, assim, aí eu fui entender qual que é a influência disso na minha libido, qual que é a influência disso no meu poder de criação, né? Nessa criatividade. Então, tem uma questão que é do... O meu corpo funciona assim. Então, assim, quando eu fui investigar, porque eu não sabia disso, né? Eu simplesmente fiquei grávida e tô grávida de gêmeos, aí depois fui entender, né, por que gêmeos e tal. E aí eu fui descobrir que, assim, a minha taxa de ovulação é muito alta, que realmente eu ovulo muito, assim, né? Tipo, é sério, tipo, não fica grávida de novo, porque senão você vai ter gêmeos de novo. Você quer ter gêmeos de novo? Não, então não fique grávida. Então, assim, tem uma questão de que do corpo e aí dessa expansividade, né, da libido. Então, tudo isso para mim, cara, eu sou essa mãe aí, aflorada aí. Eu tô nessa mãe nesse ápice, né? Nesse ápice. Eu funciono assim, e isso foi libertador no sentido, assim, de entender que isso faz parte da minha natureza, isso faz parte de quem eu sou, de como que eu estou, né? E começar também, a partir dessa informação, usar isso a meu favor, né? Entender, nossa, segura a criatividade nas outras fases, porque mulher de Deus, quem cria muita coisa também tem trabalho para cuidar depois, né? Então não cria muita coisa. E vai com calma nisso, mas eu acho que isso para mim foi uma surpresa. E principalmente entender, né, Mari, até do que eu tenho lido e começado a perceber que o nosso corpo também funciona diferente, né? Que o nosso corpo está dizendo para a gente ficar ovulando, literalmente, às vezes você sente, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo, você sente ali, às vezes até uma dor, e isso também é um sinal para você olhar, né, para você, às vezes, tem mulheres que às vezes nesse período até sangram e acham que estão menstruada, mas não é porque esse processo, né, tá querendo, então assim como o período do ciclo menstrual, esse ciclo também tem muita coisa para dizer pra gente, né? Como que a gente... Porque é o ápice desse poder feminino, desse poder da mulher. Então, assim, eu adoro essa fase, gente. Eu adoro. E nessa fase, como a gente tá muito amorzinho, né? Tá muito essa coisa da mãe, do acolher e tal, é muito importante a gente tomar cuidado para não ser permissiva demais, não conseguir dizer não, né? Então tem que saber se você vai participar de alguma reunião, de alguma tomada de decisão, nessa fase você vai dizer muito sim, né? Depois aguenta lá na sua próxima. É isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado para não sair criando muita coisa que depois não dá conta. Já aconteceu comigo. Porque a próxima fase é a minguante, né? Que é uma das mais desafiadoras em relação, né?
Então aí você vai falar, putz, grilo, por que que eu fui dizer sim pra isso? Agora fica lá, né, tendo que lidar com as emoções. Ô, Mari, mas aí é onde aparece a mulher de fases, porque aí na semana passada ela disse sim, aí essa semana ela tá dizendo não, e ninguém consegue entender o que tá acontecendo com a louca, nem ela mesma, né? Por que Nem que você ela estava mesma. tão animada no projeto semana passada e essa semana aqui que aconteceu? Gente, é muito autoconhecimento. Por isso que eu falo, toda mulher deveria saber que fala, gente, não vamos discutir sobre esse projeto essa semana. Calma, vamos refletir, vamos botar, né? Vamos dar uma acalmada aqui. Eu vejo assim, Mari, não sei qual que é. Aí tô te falando da minha percepção por me conhecer, tá? Para mim, a fase mais pé no chão é a crescente, que é depois da menstruação. É a crescente, que é Para mim, a fase ovulatória. A minha mais pé no chão. Tem decisões que eu prefiro tomar nessa fase. Tipo, eu falo, não, espera aí, aqui eu tô muito expansiva, lá eu vou estar meio assim, na minha menstruação eu tô em aquenta. Deixa eu... Essa que dá... Sim. Mas assim, a gente, eu tô brincando, mas nem sempre a gente tem controle sobre isso, né, Mari? Não existem, nem sempre a gente... E aí eu falo isso, mas ao mesmo tempo eu me calo, porque assim, nem sempre a gente pode fazer isso, mas quando a gente não faz, a gente tem que ficar revisitando toda hora algumas coisas, né? Seja por aquilo que faz mais sentido pra gente, seja por aquilo que o ambiente, que a sociedade, que esperam da gente. Então, assim, o nosso sistema, ele não está estruturado para respeitar esse ciclo da mulher. Imagina, vou falar pro meu chefe, querido, não vou falar com você sobre esse projeto hoje. Aguarda eu ficar na lua crescente. Ele vai falar, oi, quem é você? Entendeu? Você não, eu ainda vou experimentar, porque eu adoro experimentar coisa, né? Eu ainda vou verbalizar isso. Então, eu não posso falar com você sobre isso, porque eu estou na minha lua, eu estou ovulando, e eu tomo assim, eu começo a dar sim para tudo e não dá certo. Vamos falar daqui a pouco. Tenho certeza que você quer me levar para essa reunião, porque eu vou dizer amém para tudo. E aí, semana que vem, o negócio vai ficar feio. Então, assim, não me convida, acho melhor eu não ir. Então, assim, a gente não, né? A gente não vive nesse lugar. A gente faz. Por isso que as conversas sobre isso, ela é importante. Eu acho que no primeiro passo, para nós mulheres entendermos, ver como que a gente funciona, como é que a gente quer lidar com isso, como é que a gente quer usar esse autoconhecimento no nosso dia a dia. Mas assim, cara, não consigo ver, né? Porque por mais que a gente fale que a gente é bem resolvida com isso, cara, quando você tá menstruada, que você, sei lá, você suja a sua roupa, você precisa trocar seu absorvente, quantas vezes você não escondeu seu absorvente no bolso, olhou para um lado, olhou para o outro? Qual a mulher que nunca fez isso? Nunca fez isso, sim, sim. Que fica vermelha, tocar nesse assunto. Que fica vermelha, que fala, nossa... Então, é tão paradoxo isso tudo, né? De um lado, ampliar, se autoconhecer, mas de outro, como é que é tudo isso nesse sistema que eu estou inserida? Como é que realmente eu vou caminhar nesse autoconhecimento, de usar isso a meu favor, mas como é que é isso para o mundo? Só que se a gente não experimentar colocar para o mundo, a gente não vai saber também, né? Sim, e assim, ninguém falou que esse caminho vai ser um processo que vai ser lindo, que vai ser tudo maravilhoso, mas vai ser menos sofrido do que você não saber, não se conhecer, porque aí você vai estar naquele negócio não entendendo nada, né? Então, pelo menos você passa por aquilo consciente, né? Então, isso já é um passo a mais, né? De você estar consciente, enfim, né? Conhecer os seus processos, é menos sofrido, né? Digamos assim. Eu acho que é menos sofrido. Eu acho que é assim, cara, vou falar, aí tô falando por mim, tá? Faz sentido para mim me autoconhecer
no meu ciclo e perceber como eu funciono em cada fase me ajuda sim, me favorece sim, me faz entender que tem coisas que é melhor eu esperar. Poxa, tomei a decisão, né? Puxa, eu tô aí tentando fazer essa transição do absorvente descartável para esse de pano. Cara, não me adaptei, tipo, uso, aí me sinto desconfortável. Assim, o critério que eu fiz assim, eu vou usar meus absorventes descartáveis até ele acabar. Quando ele acabar, eu não vou comprar mais. E aí, assim, porque fez sentido para mim. Eu entendi, poxa, isso faz sentido. Mas agora faz sentido, agora joguei meus absorventes no lixo, não, me sinto desconfortável ainda. Né? Eu quero começar a usar o coletor para ver como vai ser. Não usei ainda. Então é um processo, faz sentido, deixa eu ver como é que é isso, deixa eu experimentar, deixa eu ver, deixa eu escolher, poxa, eu vou fazer essa live, puta, na minha lua cheia, no ápice da minha lua. Então, assim, eu tô expansiva, eu tô segura, eu tô confortável, eu tô eu. Então, aí você começa a experimentar e a ver como isso ressoa, como é que você se sente bem com isso. Você conversa com uma mulher, conversa com outra, vai contando, vai compartilhando. É um convite para um olhar diferente. E aí, esse olhar diferente, ele também é desconstruir muitas coisas que nós fomos condicionadas, né, Mari? É tipo, nossa, cuidado, fica quietinha porque você tá menstruada. Não, mas você tá falando assim porque você tá de TPM. Então, assim, são muitos rótulos em volta disso. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai desconstruir, mas faz sentido para mim percorrer esse caminho, sabe? Falar sobre isso. Inclusive, uma coisa talvez que te ajude um pouco a ressignificar essa questão do absorvente, o absorvente descartável, ele, por conta de todas as toxinas que ele tem, ele tampa e ele faz com que o seu útero ele se movimente muito mais. Então, talvez se você, né, quando você conseguir tirar ele 100%, as suas cólicas, elas diminuem. Porque as toxinas, toda aquela coisa, aquele abafamento, faz com que o seu útero se movimente, faça mais força e, consequentemente, você sinta mais, né? Meu processo foi o contrário. Quando eu usava o absorvente descartável, eu tinha muita cólica, mas assim, muita cólica mesmo, e o meu fluxo era muito maior, justamente por causa disso, porque quanto mais ele se movimenta, mais dor eu sinto e mais sangue ele vai expelir, porque ele precisa fazer mais força para aquilo sair. E quando eu fiz a transição pro absorvente de pano, assim, reduziu muito a minha dor, o meu fluxo ele reduziu também, então pra mim foi ótimo. O coletor eu não consegui me adaptar mesmo, eu não consegui ficar confortável com ele, mas o de pano foi assim, uma ferramenta que realmente marcou para eu conseguir lidar muito melhor com essa fase, que pra mim ela ainda é a mais desafiadora, né? E aí tem uma coisa, Mari, que assim, eu não plantei a minha lua, e aí assim, né, a atrapalhada do rolê, né, que quando eu comecei a estudar isso, aí falava do tal de plantar a lua, eu falei, mas que raio que é plantar essa lua? Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, que raio desse plantar a lua? Mas enfim, não plantei a minha lua ainda, mas tem uma coisa que eu me toquei, inclusive recentemente. Aí o absorvente de pano que eu comprei, ele tem o tecido escuro, ele tem o tecido preto. E isso me incomoda muito. Porque você não consegue ver, não consegue... Isso me incomoda muito. Porque, assim, primeiro porque eu nunca tive problema com isso, de ver o meu sangue, né? Tem mulheres que eu não tenho esse problema de olhar. E é uma das coisas que me incomodam. Assim, eu não vejo, né? E aí tem uma questão também, enfim, outras, mas essa questão de não ver... Tem o absorvente, não sei se você segue a ginecologia emocional... Que é um Instagram, e ela lançou a linha dela. E é clarinho. Tô louca pra comprar.
Que é importante você ver a cor para saber se está um sangue saudável, se de repente é um sangue que você precisa se preocupar, né? Em procurar um gineco, enfim. Então é legal também, talvez seja uma opção sua você trocar, né? Eu vi, eu sigo ela e vi e quero comprar, porque isso é uma das coisas que me incomodam. Então, assim, olha o que a gente está falando, né? Tipo, olha esse olhar para aquilo que é da nossa natureza. E o que está me deixando desconfortável é isso, não conseguir ver. Sim, sim. Não, me deixa muito desconfortável. Mas Uhum. é isso, né, Mari? Eu acho que perceber esses ciclos, né, perceber essa fase, é a gente se apropriar dessa nossa natureza feminina. Exatamente. Exatamente. E assim, eu acho que para mim o que fica dessa live, né, assim, quem participou, quem vai ver depois, enfim, vai fazer sentido, é você se permitir se conectar com a sua natureza. Porque se você der esse primeiro passo, o que vai ser a gente não falar da nossa autenticidade, né, da nossa essência? Se a primeira é aceitar o meu feminino, Exatamente. se eu, enquanto mulher, eu tenho dificuldade de olhar para o meu ciclo menstrual, bonitona, como é que você quer descobrir seus talentos, suas outras forças, se aquilo que é da sua natureza você não está olhando, né? E tem ferramentas, né, Cláudia, que podem auxiliar, né? Então tem a mandala lunar, que é uma ferramenta muito legal para ajudar nesse mapeamento dessas emoções, né? Dá para mapear uma série de coisas. Exato, isso é um pleno que chama, não? Esse Como que é um diarinho. diário? Eu Então, comecei a usar ele agora. É bem legal, tô gostando. exato. Tô querendo abrir mão do aplicativo e usar, porque eu sou bastante manual, né? Legal. E Tem um aí ele. aplicativo que eu uso que ele chama Lunar e que lá ele dá várias dicas, assim, não só de lembrar a gente de algumas emoções que estão envolvidas em cada fase, mas de alimentação, de tomar cuidado de comer menos isso, menos aquilo, porque isso incha mais e lá, e aí aquela desconforto todo. Então, chama Lunar esse aplicativo também é bem legal. Então, assim, tem ferramentas, não precisa começar do zero, Tem. né? Não. Tem alguns caminhos e depois, quando você estiver mais familiarizada com o seu ciclo, você começa a deixar alguns e mantém só aqueles que fazem sentido, né? Que você viu Não, valor. eu mesma comecei, como eu falei, bem por acaso, usando um aplicativo. Nossa, tô morrendo de calor. Eu comecei usando um aplicativo e assim, eu nunca mais abri mão do abençoado. Agora eu tô nesse exercício, né? Eu comprei esse diário e tô querendo usar esse diário porque ele traz uma perspectiva. Eu nunca vi esse lunar, vou até. Porque ele traz uma questão do olhar para a lua que o aplicativo que eu já estou condicionada não traz. E aí que dá para pintar, e eu adoro pintar, enfim. Aí tem um rolê que eu gosto de fazer. Mas eu comecei com o aplicativo e foi aonde começou a vir essas informações para mim e que aí de lá para cá eu tenho usado isso a meu favor no sentido até de me respeitar, sabe? De falar assim, gente, tô de TPM, tô menstruada e prefiro ficar quietinha aqui ou não, né? Porque eu sou... Isso na verdade, eu acho que é um exercício para mim, inclusive. Ficar mais quieta, né? Eu sou muito, quero fazer, sabe? Eu sou muito agitada. E percebendo essa natureza, na verdade, o convite né? Fica quietinha de vez em quando, tá tudo bem, se respeita nisso, né? Então. Sim. Então, que gostoso esse bate-papo. É interessante. Eu nem sei quanto tempo tem, porque eu nunca sei, gente. Já estamos quase no horário. Eu nunca sei o tempo, porque né, a pessoa adora conversar, né? Então fica aqui, tipo, batendo papo. Esse então, que eu acho que é um tema que para mim acho que é um tema super relevante. É um tema que assim eu convido todas as mulheres a olhar para isso, né? A repensarem o método contraceptivo. Porque essa questão do anticoncepcional, ela realmente numa linha do tempo, ela interfere muito, como estava me interferindo, como estava me incomodando. Eu estava tendo algumas coisas que eram em função do anticoncepcional. Enfim, na ocasião acabei optando, né, pela laqueadura e tudo mais, que hoje, né, se eu puder, conselho não é bom, né?
mas se eu pudesse falar, né, falar para as mulheres, eu talvez tentaria realmente me conhecer o suficiente também para não fazer o processo da laqueadura. Foi bem dolorido para mim, embora também não fico me culpando por isso, acho que é bem resolvido, mas é um processo mais doloroso do que eu imaginei, sabe? Eu acho que realmente esse é invasivo, sim, para o organismo, e eu acho que toda mulher precisa se conhecer o suficiente para encontrar a melhor forma de lidar com essa natureza dela, não só daquilo que é esse emocional, que é o comportamento, mas o respeito e o cuidado com o seu corpo, né? Exato, exatamente. Maravilhosa, então é isso, né, gente? Gratidão por mais uma experiência aqui, mais uma troca com você. É sempre muito bom vir aqui pra gente bater esses papos que a gente adora, né, Clau? Não, ai, gente, não põe a gente. Isso fora o que a gente conversa fora da live, né? Exatamente. Aqui é só um recorte de tudo que a gente conversa. Exatamente, mas Mari, assim, muito obrigada. Dá tempo de você falar do Retira-se? A gente nem falou do Retira-se, gente. Conta um pouquinho desse projeto. Vê se dá tempo. Eu tenho uma aula agora às 8, mas dá para falar rapidinho. Sim, né? Quem tiver interesse, mulheres, né? Que também é o público-alvo aqui da Clau, então é para vocês também. Então tem um retiro que eu estou organizando para o final do mês de janeiro do ano que vem, que é realmente com foco, né, de mulheres poderem se conectar com o seu poder pessoal, poderem se conectar com a natureza. Então, quem quiser se desconectar um pouco dessa rotina corrida, desse dia a dia, bora lá, vai ser num lugar no meio da natureza, super gostoso, na Cidade de Piedade, vai ser um lugar só para esse grupo do retiro. Então, vai ter meditação, vai ter reiki, vai ter alinhamento dos chakras com cristais, vai ter muito pé na grama, abraçar a árvore, tomar banho de cachoeira. Delícia! Tudo que você quiser fazer, enfim, o que sentir no coração, eu só falo, não precisa ter experiência com nada. Se tiver com o coração aberto para ir, para experimentar, para se jogar, tá super convidado. E aí é só. Tem mais informações lá no Instagram do Madia. E pode me chamar também, enfim, estamos aí para poder compartilhar, e mulheres que sentirem no coração, bora lá com a gente. Muito bom, muito bom. Vai lá para sua aula, então. Obrigada. Obrigada. Um beijão e até a próxima, né? Vamos fechar a próxima live. Bora. Beijo, linda. Boa aula. Tchau. Beijo. Obrigada.